Questão número 5, certo? Transferência de calor, novamente parede simples. Mas antes de iniciar essa questão, eu vou tentar fazer uma breve explicação aqui, pois alguns alunos têm dúvida quanto à interpretação da questão. É o seguinte, nas questões de condução simples, onde na parede tem apenas um material, como é nesse caso aqui, ele forneceu um K, que é a condutividade térmica. Nós normalmente usamos a seguinte expressão: Q é igual a K vezes A vezes ΔT dividido por L. Quem é esse Q? Esse Q aqui chama-se de fluxo, certo? Fluxo ou taxa de transferência. Aí depende. Se ele pedir o fluxo por unidade de área, qual a unidade do fluxo? Sabemos que a unidade do fluxo é o watts. Queremos o fluxo por unidade de área. A unidade de área é o que? É metro quadrado. Então vai ser watts por metro quadrado. Então, eu vou querer achar o que? Vou querer achar Q sobre A. Se ele pedir só a taxa de transferência, eu vou achar só o Q substituindo os valores do K, que é a condutividade térmica, do A, que é a área, do ΔT, que é a variação de temperatura, e do L, que é o comprimento desta parede. Se ele pedir a taxa de transferência, eu vou achar com esta expressão aqui, certo? Aí você tem que interpretar a questão e tentar manipular essa própria aqui expressão. Não é que a fórmula mude, é que você manipula essa expressão para o que você quer obter. Se você quer o watts por metro quadrado, ou seja, taxa de transferência por unidade de área, eu vou pegar essas duas expressões, isolar ela e nos sobrou o que? Sobrou K vezes ΔT sobre L, certo? Aí vai muito da interpretação da questão. É interessante você fazer o seguinte, vamos tentar resolver essa questão aqui. Eu vou tentar explicar dentro dessa questão. Através de uma placa de aço carbono, certo? Eu tenho aqui a condutividade térmica desta placa. Ele fornece as unidades. É bom você conhecer as unidades. Ou seja, a condutividade térmica é o que? É watts por metro vezes grau Celsius. E se a questão pedisse não a temperatura na outra face da placa, certo? Ela pedisse a condutividade térmica. Aí você ia pegar essa mesma expressão aqui e manipular. Como manipular? Matematicamente. Se você quer achar o K, você vai isolar o K, certo? Do outro lado tem o que? Tem um Q. Você repete o Q, que é o taxa de transferência. E tudo que está desse lado aqui, você passa para o outro lado, certo? Obedecendo as regras matemáticas. O A está multiplicando o K, ele passa o quê? Dividindo. O ΔT está multiplicando o K, ele passa dividindo também. ΔT. O L está dividindo o K, ele passa multiplicando. Veja que com essa expressão aqui é outra fórmula, mas veio da onde? Veio da principal, que é esta aqui. Então, se ele perguntasse qual é a condutividade térmica de uma certa questão, você ia fazer esta modificação nesta expressão geral aqui. E se ele pedisse a unidade aqui, que era o watts metro por grau Celsius, aí você ia analisar essa expressão. Como analisar? Vamos lá. Aqui em cima eu tenho um watts, você escreve watts, certo? O watts multiplica o que? Multiplica um L. Qual a unidade do L? É metro, certo? Divide por, que é a unidade de área? Metro quadrado. Quem é ΔT? ΔT é temperatura, então temperatura é grau Celsius. Você pode cortar esse M com esse aqui, sobrou o que? Sobrou watts por metro vezes grau Celsius. Tá vendo que é a unidade aqui da condutividade térmica? Aí você tem que manipular a expressão geral para conseguir o que você quer achar. Você primeiro lê a questão, vê o que ela está pedindo e separa a variável que você quer achar. É a condutividade térmica? É a área que você quer achar? É a variação de temperatura ou é uma temperatura só? É o L? Você isola ele e substitui os valores. E para finalizar essa questão, certo? Vamos resolver ela agora.
através de uma placa de aço de carbono cuja condutividade térmica é 60,5 watts por metro vezes graus Celsius, de 50 por 75, que é a área, com 2 centímetros de espessura, certo? Existe uma taxa de transferência de calor da ordem de 2.500 watts. Taxa de transferência de calor é o que? A temperatura de uma face da placa é 250 graus Celsius, ou seja, vou chamar aqui de T1. Calcule a temperatura da outra face da placa. Bom, eu li a questão, agora eu vou interpretar a questão. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a temperatura da outra face da placa. Ou seja, se eu tenho T1 aqui, eu preciso achar quem? T2. Porque Q vai ser igual a delta K vezes A vezes delta T é a mesma coisa que quer dizer que eu tenho T1 menos T2 dividido por L. Eu tenho Q, tenho. O valor é 2.500. Eu tenho K, tenho. O valor é 65,5. Eu tenho A, tenho, que é 50 por 75, ou seja, está em centímetros. Observar também as unidades. É bom sempre você colocar na mesma unidade da condutividade térmica, certo? Se aqui é metro, eu tenho que converter isso aqui para metro. Eu tenho o L, tenho que é 2 centímetros. Eu tenho T1, tenho que é 250 graus Celsius. O que eu quero? T2. Como eu vou achar T2? Bom, eu vou isolar T2, depois substituo os valores que me resta e acho T2. Então vamos isolar T2, certo? Eu vou isolar da seguinte maneira. Eu vou pegar esse L aqui está dividindo esse termo, então ele passa multiplicando. Então eu vou ter T1 menos T2 igual a Q. O L está dividindo, passa multiplicando. O A e o K está multiplicando esse termo aqui, ele passa dividindo. K vezes A. Se eu quero achar T2, eu vou isolar ele e deixar ele só, pegar esse T1 e passar para o outro lado. Então, passando para o outro lado, fica T2 é igual a Q vezes L dividido por K vezes A, menos, já que esse aqui estava mais, T1. Para isso aqui ficar positivo, vou multiplicar por menos 1. T2 é igual a, esse aqui fica menos, por causa desse menos 1 aqui, vezes L dividido por K vezes A, mais, por causa desse menos 1, T1. Então, apenas substituindo os valores, agora eu tenho o que? Menos Q, que é 2.500, que multiplica L. L é 2 centímetros, convertendo para metro, fica 0,02 metros, dividido por K, que é 60,5, que multiplica a área, que é 50 por 75, ou seja, em centímetros eu converto para metros, fica 0,5 metro, que multiplica 0,75 metros. Fazendo esse cálculo aqui, você vai achar que a sua temperatura, certo, em T2, na outra face, vai ser aproximadamente 247,8 graus Celsius. Gostou do vídeo? Então não esqueça de clicar no botão gostei, que fica abaixo desse vídeo aqui. Também clica no botão inscrever-se para receber novos vídeos. E se quiser mais vídeos relacionados a esse assunto, é só clicar no primeiro link da descrição.